Em todo instante, em algum lugar do mundo, ocorre o tão noticiado assalto. Essa notícia é tão popular diariamente que acabou ficando normal ouvindo essa palavra nos dias atuais. No entanto, quando os bandidos então resolvem mostrar que entendem do assunto, aí então a notícia vira assunto para vários meses, anos ou até décadas. E é sobre isso que falaremos hoje, então confira agora aqui no Casos Incógnitos, 5 assaltos mais bem planejados da história. Em quinto lugar, assalto ao Banco Central. Um dos maiores, se não o maior assalto ao Brasil, ocorreu na Fortaleza. Esse assalto deu um prejuízo de mais ou menos 164 milhões de reais, e foi feito da seguinte forma. Uma equipe de assaltantes alugou uma casa próxima ao Banco Central. Tendo alugado a casa ali, colocaram uma empresa de grama sintética para disfarçar seus planos e evitar qualquer desconfiança. Após colocarem a empresa de fachada, conseguiram de alguma forma a planta do banco para terem acesso às informações detalhadas do projeto e calcular melhor o crime. Conseguiram até mesmo ferramentas privilegiadas, como por exemplo uma broca de diamante. O túnel tinha 4 metros de profundidade, 70 centímetros de largura e 80 metros de comprimento, que no caso seria a distância entre a casa e o banco. Esse túnel levou em torno de 3 meses para ser cavado. O maior problema ao chegarem no local do cofre foi se deparar com 1 metro de concreto. Porém, como já tinham chegado até ali, concluíram um roubo, já que tinham ferramentas apropriadas para isso. Esse assalto foi tão bem elaborado que em 2011 foi feito um filme com o nome Assalto ao Banco Central. Em quarto lugar, Museu de Arte Isabella Stewart Gardner. Dessa vez temos não um banco, mas sim um museu. Afinal, também há coisas muito valiosas em um museu. No dia 13 de março de 1990, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, ocorreu um grande roubo, pois nesse dia foram roubados 13 quadros. Havia a pintura do famoso Monet, Begas e Flink. O prejuízo chegou a 500 milhões de dólares. E o roubo sucedeu da seguinte forma. 2 ladrões se vestiram de policiais por volta da 1h30 da manhã e foram até o museu. Chegando lá, falaram que havia um problema que eles tinham que resolver. Pensando ser policiais de verdade, na inocência deixaram os criminosos entrar. Havia nessa noite 2 guardas de plantão. Os 2 foram algemados e foram deixados em lugares separados no porão do museu. Enquanto eles estavam algemados, os bandidos levaram os quadros famosos e caríssimos que mencionamos anteriormente. Em terceiro lugar, assalto ao trem pagador. Na madrugada de 8 de agosto de 1963, ocorreu um assalto que ficou conhecido como assalto ao trem pagador. Esse assalto foi projetado por Ronald Briggs, e juntamente com seus comparsas ele executou tal assalto. E para executar esse assalto, eles mudaram a sinalização dos trens. Fazendo isso, o trem tomou um novo rumo, fazendo com que o ambiente ficasse propício para um assalto. Foi aí então que eles renderam o maquinista e levaram todo o dinheiro. Briggs foi preso. Porém, após 14 meses, ele conseguiu fugir da prisão com uma corda que ele mesmo fez. Em segundo lugar, assalto ao Banco do Brasil em Criciúma. Por volta das 11h50 do dia 30 de novembro de 2020, ocorreu um dos maiores assaltos já registrado. Vale ressaltar que esse assalto virou notícia internacional, pois até mesmo o New York Times noticiou o ocorrido. Antes de executar o assalto, cerca de 30 homens fortemente armados fecharam algumas rodovias principais que davam acesso a Criciúma. Bom, feito isso, eles já garantiram que caso a polícia fosse acionada, na hora do crime eles se atrasariam. Além disso, foi deixado pelos bandidos cerca de 30 kg de explosivos nas proximidades do banco, também para evitar que os policiais agissem contra eles. Os criminosos fizeram algumas pessoas de refém. Alguns ficaram de barricada na estrada, enquanto outros foram obrigados a retirar o dinheiro do banco. Ou seja, os criminosos não se deram ao trabalho de ir ao banco buscar a fortuna. Em um momento do crime, alguns policiais tentaram impedir o assalto, inclusive um policial foi baleado. Em relação aos criminosos, pelo menos 2 foram feridos. No momento da fuga, os criminosos fizeram algo inusitado. Eles fugiram jogando dinheiro pelo chão, e como algumas pessoas estavam ali na hora do tiroteio, resolveram pegar o dinheiro do chão. Nesse momento, os bandidos fugiram em forma de comboio com aproximadamente 10 carros. Sendo um assalto tão bem planejado, ficou na segunda posição dessa lista. Em primeiro lugar, assalto ao banco francês Société Générale. Albert Spaggiari, mais conhecido como Bert, esse era um criminoso francês. Ele ficou conhecido por executar um dos maiores assaltos, se não o maior assalto de todos os tempos. E esse assalto foi feito assim. Spaggiari alugou uma caixa no cofre do banco em que ele assaltaria. Tendo feito isso, guardou um relógio com um despertador alto para que despertasse em um horário em que o banco estivesse vazio.
Ele fez isso para saber se o banco teria sensor anti-barulho. Tirando a sua dúvida, viu que não teria problemas com barulho ao invadir o local. Mas afinal, de que forma o estagiário invadiu o banco? Pois bem, sabendo ele que os esgotos da cidade passavam embaixo do banco, ele contratou alguns gangsters da época para auxiliar no assalto. Eles passaram 2 meses cavando um túnel de 8 metros por baixo do cofre. Exatamente em 16 de julho de 1976, em um final de semana, eles assaltaram o banco. Segundo informações, foi roubado entre 30 e 100 milhões da época. Foram roubados em média de 400 cofres nesse dia. Antes de partirem com todo o dinheiro, deixaram uma mensagem na parede escrita: sem armas, sem ódio ou violência. Depois de muita investigação, acabaram capturando Spaghiari. O tempo se passou e chegou então o dia da audiência. E por incrível que pareça, no momento em que o juiz lia um documento, Spaghiari, que já tinha em mente escapar, saltou pela janela caindo em cima de um carro. E o mais incrível ainda é que ele escapou em uma moto que já o aguardava do lado de fora. Ou seja, ele tinha plena convicção de que ele fugiria, deixando assim um amigo seu esperando ele para a fuga. Sendo tão bem elaborado tanto o assalto como sua fuga, esse assalto fica na primeira posição dessa lista. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, compartilhe com seus amigos e também deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.